sejam muito bem-vindos! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Enfim, espero que todo mundo tenha escutado o nosso primeiro episódio, tenha gostado. Resolvemos o quê, galera? Resolvemos continuar com isso, né? Porque estamos aqui na internet pra botar a boca no trombone mesmo, falar. E hoje, quem vai contar um pouco pra vocês sobre o tema, que eu achei sensacional, inclusive o nome do tema foi a indicação dessa pessoa, é o meu amigo aqui. Pode dar a introdução, meu querido. É o amigo aqui, Cleiton. Eu queria me apresentar. A nossa ideia do tema de hoje, que eu já deixei também fiz no Stories, pedindo perguntas sobre o tema de hoje, é sobre a vida adulta. E o tema que a gente escolheu é do terceirão pra vida. Sim. Porque muitas coisas acontecem no colégio, né? Mas não é só isso, né? Sim. E na verdade, sobre a transição da vida adolescente para a vida adulta. Nossa percepção de como era a nossa adolescência e como a gente imaginava que seria a nossa vida adulta. Expectativa versus realidade. Sim, porque a gente tinha muita... comigo... eu achava que eu ia seguir um plano, né? Era tipo, dessa idade até aquela idade eu vou fazer faculdade, dessa idade até aquela idade eu vou namorar, dessa idade até aquela idade eu vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, e até os 30 eu vou estar com a vida perfeito, plena. Com casa, com carro. Sendo que assim, hoje tenho 26 anos, estou formado e já estou casado. E a gente pensa às vezes, é verdade. Então, tipo, não planejava isso, né? Não é uma coisa que você prevê. Você vê com ao longo do tempo que a vida vai te jogando para situações e você vai deixando a vida te levar. Já dizia Zeca Pagodinho. E é muito doido, porque eu via minhas tias, que têm a minha idade que eu tenho hoje, com muita responsabilidade. Eu via elas como, endeusava, né? Uma coisa, o que elas falavam é absoluto. Certo. É a verdade. Uhum. E hoje em dia, eu não sinto que o que eu falo é absoluto. Eu não sinto que eu sou a pessoa mais inteligente, mais preparada. Você se sente a pessoa mais adulta? Não! Quem é que se sente? Sim. E, talvez naquela época, não sei, né? Não sei se pela criação delas ter sido diferente, elas já se sentiam mais adultas do que a gente, mas eu vejo que, será que elas sabiam o que elas estavam fazendo? Ou elas estavam realmente deixando a vida levar? Deixando a vida levar. Então, eu acho muito doido. Pode falar, você. Então, a minha percepção também quando eu era criança era que todo mundo sabia super o que estava acontecendo, super o que estava fazendo. Uhum. Eu vi os meus pais, minhas irmãs, todo mundo, gente, essas pessoas aqui, elas são as mais maduras. Sim. E o mais legal, assim, é que até no colégio, né, por exemplo, eu estava na 7ª série, aí eu vi o povo do terceiro ano, só os adultos. Uhum. Terceirão era gente adulta, eu falava, nossa... Chegar ali, e assim, porque quando você tá na 7ª série, 6ª, sei lá, você tem 12, 13 anos, você grita na sala, você não sei o que, você esse tipo de corre. Aí quando você vê como o povo do terceiro ano se comporta, geralmente o povo só fica sentado, conversando, mas no final... Gente, no final todo mundo é doido do mesmo jeito, sim. Todo mundo tá passando pelas mesmas crises. Pra vocês terem noção... No meu terceiro ano, quando começou, o povo brincava de durou mole. Ficava brincando de durou mole. Eu ficava, gente, a gente tem 16, 17 anos. Porque a gente tá fazendo. Não, e é muito louco, porque, gente, vocês vão entrar numa pilha da minha cabeça. Porque assim, se preparem. Porque quando eu tinha 17 anos, eu já me considerava velho. Porque eu não sei se é pelo ciclo do colégio. Porque, chegou o terceiro ano, eu falei, cara, não tem mais. Não tem mais ano que vem. Não tem mais encontro, não vai ter encontrar com essas pessoas aqui. É isso. Então eu já achava que, o limiar 18, na minha mente, eu estava velho. Então eu já comecei a odiar. Aí depois que eu passei dos 18, eu comecei a fazer 20, aí eu comecei a ver que... Eu falei, não tô tão velho, não. E aí, de repente, eu comecei a fazer coisas que talvez com 16, 15 anos eu não faria. E aí eu falei, isso é ser adulto? Será que isso é ser adulto? Ser adulto não é apenas você pagar conta, não é apenas você lidar com boleto. Ser adulto... Ao meu ver, tem mais a ver com maturidade, assim, sabe? Amadurecimento mesmo, porque tem certas atitudes que eu tomo hoje que eu não faria com 15 anos, sabe? Sim. Tem gente que você, por exemplo, você perderia tempo discutindo, perderia energia. Tem gente que você fala, só não vou gastar meu tempo aqui com isso, porque eu vou me preservar minha mente.
Sim. Então acho que isso já é um passo, já demonstra que talvez você que está Maturidade. ouvindo. Exato, que você cresceu. Então, quando eu tinha 13, 14 anos, eu vi o povo se comportando como adulto, né? Só que não, porque ninguém é, gente. Eu acho que Sim. esse negócio de vida adulta, na verdade, é uma das maiores farsas. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube também, de uma moça falando isso, né? Que ela, 35 anos, fazendo MBA, acho que é MBA que chama. Fazendo MBA, já ela falando assim, gente, a vida adulta é uma farsa. Porque assim, tinha uma conhecida minha, e aí eu tava fazendo MBA, só que ela trabalhava perto do meu serviço. Aí eu falei, vamos tomar um café? Vamos! Só que uma amiga que tava tentando marcar um café comigo, tipo, ela morava muito distante, a outra trabalhava perto de mim. E aí, deu de desencontrar com a menina e tal, conversaram uma coisa rápida, assim. E aí depois, no final, ela foi lá no Twitter da outra, que tava querendo marcar rolê com ela. Amizades falsas, hashtag sou mais eu, não sei o que lá. E a pessoa de 35 anos. Então, assim, às vezes você vê coisas que você pensa que vai terminar quando você tá na escola. Só muda, a situação só muda. Vai continuar tendo picuinha, as pessoas vão continuar com raivinha por conta... Ai, você não me chamou. Mas é por você isso não me chamou. do terceirão pra vida, né? Sim. Porque você vê que às vezes, assim, por mais que a gente não se sinta adulto, a gente vê que tem pessoas que ficou no terceirão mesmo. Tem Com pessoas aquela- que, mesmo a gente não se sentindo adulto, tem pessoas que, tipo, é muito mais infantil, às vezes até mais velha que a gente, mas, Sim. tipo, era da escola também e tal. E já passou também por coisas tristes, já teve uma vida, né, sofrida e tal. E mesmo assim, tá com ideais e coisinhas mimadas. Sim, não consegue ouvir também, Eu já né? perdi muita amizade por causa de fofoquinha. E aí você passa péssimo. depois o tempo, tipo, você para pra pensar, você fala... Só falou mal de mim. Tipo, hoje em dia Pô, você supera... ai, pelo amor de Deus, né? Exatamente, é tipo... Foi só tipo uma... Igual, eu tenho amigas que eu não posso nomear, infelizmente. Não vou mais expor minhas amigas nos podcasts. A gente brigou tem uns 4 anos, talvez, atrás. E assim, foi por um motivo ridículo. Naquela época, pra mim, foi super pesado que, tipo, elas falaram mal de mim, tinha uma outra amiga minha que me contou todo, e tava no grupo, todo e o me bafo. contou todo, me mandou print, me ligou e tal, e falou todo o rolê. E aí eu fiquei, tipo, nossa, imperdoável, nossa, não acredito. Só que hoje aquilo não faz sentido. Nada. Porque eu falei, só foi. Tipo, a gente deixou de se falar, a gente não se fala mais. Aham. E eram amizades do terceirão. E, tipo, tem pessoas desse grupo que eu terminei de falar que eu estudei desde os 7 anos junto. Então, tipo, tem uma história. E aí, tipo, eu terminei de falar com ela, parei de falar com elas porque elas falaram mal de mim. Mas, tipo, é um motivo tão grave pra você parar de falar com uma pessoa? Não. Mas, tipo, os motivos que isso aconteceu foram infantis, né? Ok, que a minha posição também foi infantil de tipo, parar de falar. Mas assim, às vezes você só tá cortando laços desnecessários. De tipo, essas pessoas fazem diferença na minha vida hoje? Eu sou mais feliz ou mais triste por conta delas? Também tem esse peso. Tipo, elas alimentavam alguma coisa na minha vida tão importante assim? Talvez sim, talvez não. Mas, enfim. Elas vão escutar o podcast e querer voltar a ser amigas. Pode voltar, gente. Tô aqui com a bandeirinha branca. Mas enfim. Teve uma coisa também que a gente tava falando quando a gente decidiu esse tema, que quando eu era criança, os meus tios me levavam pra viajar. E aí, com a mesma idade que a gente tem hoje. E aí a gente fica pensando, a gente numa viagem conseguiria arcar com a responsabilidade de levar o filho da minha irmã pra viajar. É uma coisa que marca, né? E se acontecer alguma coisa? E se machucar? E não é nem por isso. perder? É a questão de responsabilidade, tipo, aquilo vai ser importante pra criança. Tanto que você lembra até Até hoje dos hoje. seus tios viajando com você. Então, tipo, a criança vai ter a imagem de, tipo, nossa, meu tio tá me levando pra passear. passeio. Só que você tá, tipo, totalmente Curta, inseguro. isso. E também às vezes tá curtindo o passeio. Tá, ai, gente. eu não sei. É uma E às vezes você fica loucura. pensando, será que os meus tios ou parentes e tal tinham Eles essa tinham pira? essa- Ou eles eram Essa responsáveis? pira de achar que tava maduro Se eu tô fazendo alguma coisa errada? Não, mas eu acho que sim, porque isso é até pra pais. Por exemplo, ninguém não tem um manual. Fala, ó, é assim que você vai se comportar com seu filho. Então, porque o povo fala, né? Tem essa ideia errônea que todas as mulheres nasceram pra ser mães, né? Tipo, você nasceu pra ser mãe.
Tem mulher que não quer ser mãe. Sim. E tudo bem, né? E tá Ela- crescendo essas pessoas Essas falando. pessoas. Eu acho super. Sim. Eu crucificava, né, antigamente, né, com o meu pensamento errado. Eu ficava tipo, nossa, mas como assim, né? Não ser mãe é a coisa mais linda do mundo, igual todo mundo fala, mas. Mas sabemos que não, né? Porque tem gente que realmente não pode ser mãe. Sim. Literalmente, não tem estrutura psicológica. Mas voltando a falar sobre o... Assunto pro próximo podcast. Não tem estrutura psicológica. Me veio mesmo esse assunto agora, que é muito importante isso ser discutido, porque aqui temos pessoas que foram criadas por alguns pais que não tinham preparação nenhuma pra serem pais. Serem pais. E é complicado, né? Porque as pessoas colocam como se fosse é isso que você falou, coisa mais linda e tal. Só que ninguém fala do... Romantiza, né? Romantiza muito, ninguém fala das dores, né? Mas é isso, não tem manual. Eu acho a mesma coisa, que não tem manual pra você ser adulto, assim. E você tem. Acontece. Desculpa te interromper. Mas você tem amizades que você tem desde o terceirão? Ou Tenho, alguma amizade que você tenho. rompeu desde o Tenho, terceirão? nossa, muita. Lá vai, senta que lá vai lá vem história. Todos nós. Então, assim, eu tenho uma melhor amiga, tenho duas melhores amigas do colégio, que é Jamlin, um beijo, Jamlin, se você estiver ouvindo, e Nicole também, um beijo, que assim. A Nicole eu conheço desde os 6 anos. Eu conheço ela desde, não é nem terceirão, eu conheço ela desde o pré. E a gente cresceu juntos. E ela foi a primeira pessoa que eu contei que era gay. Então foi com a Nicole. E ela teve esse marco na minha vida, assim, porque eu me sentia muito eu na casa dela. Então, fora da minha casa, eu era muito escondido, assim. Eu não falava, sei lá, era muito estranho. Quando eu chegava na casa dela, a mãe dela é super... A mãe da Nicole é super doidona, assim, ai, tem a bandeira gay no... Porque ela tinha um amigo gay que deu a bandeira gay pra ela. Então, assim, era uma casa super onde eu me sentia. Então, a Nicole é assim, é quase uma irmã pra mim. Só que a gente já passou por uns problemas, uns trelelê. Justamente na época da escola, porque... Ai, gente, eu exponho essa história pesada. Eu não sei, você vai contribuir. Depende. Não, eu vou contar reduzido, assim, em partes, pra não pesar muito. Tinha uma pessoa conhecida, um gay, que todo mundo conhece. Quem estiver ouvindo, gente, vocês vão saber de quem que eu tô falando. E aí, o que acontece? Ele era uma pessoa muito invejosa, tinha inveja de muitas pessoas, muita raiva, muito rancor. Não era uma pessoa muito legal. E aí era eu, a Nicole, uma amiga que chama Laís, enfim, era um grupão todo unido, todas pessoas maravilhosas. E aí surgiu um dia na roda que a Nicole tava pegando o namorado da Laís. E aí, nossa, tipo assim, era um grupão bem grande, tipo, sei lá, umas 10 pessoas. Era todo mundo da sala, praticamente. Não que minha sala tivesse 10 pessoas, gente, mas o nosso grupão de amizade tinha 10 pessoas. E aí, tipo, a Nicole foi jogar ela fora, assim, do grupo. Sai daqui, você é uma vadia, você não presta. Porque falaram que ela pegou o namorado da Laís, entendeu? Surgiu. Tá. E aí, nossa, amigo. Gente, o meu amigo hoje, ele está em outra galáxia. Que isso, gente. Enfim, ele tá em modo férias ainda. E aí, todo mundo rechaçou essa menina, falou, sai daqui, não sei o que lá. Só que eu sabia que a menina não tinha pegado ninguém. E ela falou pra mim. E eu não era assim. É muito adolescente. É muito adolescente. Riverdale. Riverdale, gente. Só que todo mundo parou de falar com ela. Então, assim, grupos de trabalho... Não tinha. Aí era eu e essa menina. Só que eu comecei a me aproximar da Nicole mais ainda. Eu conheço ela desde os 6. Só que eu comecei a me aproximar mais dela nesse período. E aí era tipo nós dois contra a sala toda. Porque na nossa sala tinha uma banda. Que inclusive era o namorado da Nicole, fazia parte dessa banda. Então assim, era a banda do colégio. A vagabanda. A vagabanda do colégio. Então assim, a minha turma era muito popularzinha. Todo mundo que andava era tipo popularzinho da escola. Então todo mundo começou a tipo, jogar a gente de lado. E no final, que a gente foi descobrir, que na verdade era essa pessoa, esse gay, esse homossexual, que tava fazendo a intriga. E ele fez a intriga com todo mundo. E nisso que eu fiquei do lado da Nicole, porque eu sabia que ela não tinha traído ninguém, a minha outra melhor amiga, que era a Laís, parou de falar comigo. Porque eu não tava do lado dela. Como assim? Eu tô protegendo a menina que chifrou ela, né? Que pegou o namorado dela. E no final, gente, é uma história tão louca que no final foram descobrir, a Laís entrou no MSN, na época era MSN, e descobriu, na verdade, quem tava mandando. Muito no MSN. Ai, MSN é maravilhoso, gente. O MSN chamava atenção, você sacudia a tela da pessoa. Cadê isso no WhatsApp? Cadê essa invasão de e quando privacidade? você tava saindo e entrando do MSN pra pessoa chamar a ver. atenção da pessoa.
Mas Enfim. enfim, e aí eu parei de falar. Então é uma das coisas que eu acho que assim, se tivesse realmente uma maturidade, sabe, a gente conversaria todo mundo, porque assim, é uma amizade que eu sinto falta. A Laís era uma pessoa muito legal na minha vida. Ela era tipo de pessoa, sabe, que te indica coisas, que sempre tá lendo. Muito de eu gostar de livros também veio um pouco de influência dela. Porque eu sempre via ela lendo e falava, cara, deve ter alguma coisa interessante nesse mundo aí. Que essa menina perde horas com o livro na mão, deve ser louco. Quando vazou Harry Potter em 2007, 2006, o último, ela leu em inglês. E eu ficava amando, como assim? Ela pegava a gente na 7ª série, então eu amava ela, assim, como amigo, realmente, sabe? Só que foi destruído por infantilidade, porque se todo mundo tivesse conversado de boa e tal, tudo isso seria esclarecido, todo mundo saberia realmente quem tava fazendo a intriga. E depois disso, gente, foi pior, assim, na minha escola era proibido meninas de coisa curta, shortinho curto ou sainha curta. E a Nicole, Nicole, desculpa, vou ter que falar isso. Que você era louca. Você falou, eu vou contra o sistema, eu vou contra a regra, eu vou colocar minha saia porque eu quero colocar minha saia. E ela foi de saia. Arrasou. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa foi e denunciou ela. E ela foi e tirou uma suspensão, porque esse gay foi e denunciou ela. Essa venenosa denunciou ela. Então, assim, no final, o que aconteceu é que todo mundo ao redor começou a perceber a face dessa pessoa e começou a cair em si. Então, assim, muita coisa teria sido evitada se a gente fosse maduro o suficiente e chegasse e conversasse. Mas entra naquela também. Não é porque a gente tá falando aqui que a gente era muito infantil, que não sei o que lá. Que a gente não continua tendo algumas atitudes. Que os rolês não eram, tipo, significativos. Tipo, não sim. Não tô querendo isentar as pessoas de culpa. As pessoas eram más, né? Não vou falar que, agora só porque a gente não conversou, não resolveu. Isso não quer dizer que, tipo, não magoou. Porque, tipo, as meninas ter falado mal de mim, por exemplo, me magoou. Eu fiquei muito chateado. Porque, tipo, você quebra a expectativa. Você vê a pessoa de um jeito e aí você vê que por trás é outra pessoa. Então, e aí, tipo, ainda me chama de falso. Enfim, eu tô falando de mim, né, no caso. Mas, assim, não quer dizer que a gente não tá romantizando nada. De, tipo, é só porque a gente é do terceirão pra vida que é só conversar que resolve. Não. Sim, tem certas você coisas... Tem o direito exatamente. De estar chateado, de ter uma mágoa. Sim, uma coisa muito gente, é verdade. Não, e depende de pessoa também. É igual eu tô falando, tem pessoas que não adianta conversar mais. Sim, por exemplo, essa total. pessoa... Gente, essa pessoa... que fez essa intriga toda, enfim, fez várias outras intrigas, mas é o tipo de pessoa que eu tirei da minha vida. Eu acho que mesmo você conversando, não ia entrar no consenso de tipo, vamos resolver, vamos ficar de boa. Sim. Mesmo tendo um grau de maturidade. Porque tem gente que até hoje é assim. Sim. Tem gente da minha família que é assim, que não tenta resolver as coisas isso que a gente fala. no diálogo. Não é todo mundo que tenta. Porque hoje a gente tem essa percepção, que é justamente o tema de, tipo, você amadureceu. Mas tem gente que não resolve as coisas conversando. Tem gente que é birrinha, tipo. E a gente percebeu que conversando, o diálogo que é o que faz a diferença da maturidade, né? Que as pessoas que são maduras, elas tentam conversar, tem uma abordagem de tipo, o que tá acontecendo, por que você tá assim? Porque a outra pessoa tem o jeito de ficar brava, tem o direito de... Porque são as expectativas dela sobre a gente. E assim como a gente tem as expectativas sobre aquela pessoa. Então, muitas vezes conversando dá certo, mas tem vezes que a gente conversa que não vai dar em nada, que tipo, cada um pro seu lado, cada um pro seu lado. Eu fico na minha e você fica na sua. Mas é isso que a gente conversou também em off, que é a pessoa ter meio que responsabilidade afetiva, né? Tem total a ver, porque você não pode deixar as coisas respingar nas outras pessoas. Sim. Você tem que saber que essas atitudes, elas vão ter consequências. Sim. E isso é uma das coisas que eu acho que a vida mostra, né? É só você realmente ir passando por determinadas situações que você vai perceber isso. Que não adianta, gente. Às vezes as coisas acontecem com a gente quer jogar em cima de outros. E não é assim que funciona. Mas é um grau de maturidade assim, né? Você tem que... Você tem que ter muita análise pra você se conhecer. Porque não é qualquer um, gente. Não é de uma hora pra outra que liga. A gente também não faz isso, na verdade, né? A gente tá aqui falando, mas não quer dizer que a gente... Não, gente, a gente se questiona tanto. A gente se questiona tanto. É um posto de questionamento. Porque tem atitudes que eu falo, será que realmente... Eu vivo nessa pira de, será que realmente eu já estou no mundo adulto? É que é muito doido. Você falando do outro, você enxerga o outro muito fácil adulto. De tipo, nossa, a pessoa já é casada. Já casou. Nossa, já a pessoa tá viaja não sei pra onde. Nossa, não sei o que. Nossa, que adulto. Nossa, a pessoa faz isso, tipo, alguma ação social, que é uma coisa muito adulta. Exatamente, né? que você fez isso comigo recentemente, que eu falei... A gente tava conversando, né, gente, sobre isso, inclusive. E aí eu falei, amiga, eu não sei. Às vezes eu acho que eu sou adulta, às vezes eu acho que não. Aí ele veio me trazendo um monte de fatos. Tipo, olha, você fez isso, você já fez aquilo, você já passou por isso, você já passou por aquilo, você já teve atitudes que você não tem. Então, assim, eu acho que rolou.
Eu acho que rolou a minha adultice. Segundo o teste do BuzzFeed, eu sou Segundo o adulto. teste do BuzzFeed, eu sou um tomate. E você, Pedro, meu marido? Já teve casos de perder a amizade? Quando você percebeu que era adulto? Ou você ainda não percebeu que é adulto? Eu ainda não percebi. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha? Sim, uma poquezinha. Então, eu já tive casos de perda de amizade do terceirão pra vida, mas o meu não foi de. Não teve um atrito pra. Só afastou. Tipo, cada um foi pro seu cada um foi lado. pro seu Foi pro seu lado. lado. Não teve um. Mas você não gostava do pessoal da sua sala, né? É. O seu não era um terceirão unido. Não. Ai, Porque, meu até que era a gente também. criou um elo tão forte. Pro primeiro da oitava, quando acabou a oitava, que tem aquela despedida também. Não sei Sim, se- que aí algumas pessoas vão pra outras escolas. Isso, porque aí vai mudar de período, vai mudar vai pra de período, noite, sim, não sei o quê. tive isso. E aí a gente, tipo, eu lembro que a gente. Foi muito ridículo. Muito coisa de adolescente. A gente chorou, abraçado, todo mundo na oitava série, cantando 1 Minuto para o Fim do Mundo. Quer mais drama que isso, amores? Nossa. Quer? E foi muito forte, É assim, do tipo... CPM, né? CPM 22. A gente sentiu muita ligação com o outro, assim, todo mundo Foi, vivendo menina. a vida roqueira, que era o rebelde, Ah, eu também revoltado. chorei. E a gente todo mundo se abraçando. E aí, desde da oitava série, desse ciclo, a gente se apegou muito, porque a gente viu que, tipo, só faltam 3 anos pra gente parar de estudar junto. A gente estudou uma Você vida. teve esse clique aí da oitava pro primeiro. Mas o clique eu estou tendo agora falando sobre uma coisa que aconteceu no passado, Uhum. né? Na Mas época eu só, foi Na natural, época foi né? natural. na época eu só tava vivendo. Mas naquela época a gente. Tipo, e foi daí que a gente falou, e aí a gente uniu um grupo que era só nosso, a gente tava, tipo, muito forte da sala inteira. E aí a partir daí a gente foi, tipo, do primeiro até o terceiro, muito forte. E no último dia de aula também do terceirão, mano, foi muito assim, parecia morte, assim. Ai, no meu também. Parecia enterro. E a gente se gostava Vocês muito. fizeram era uma coisa- festinha? Gente, eu sou muito Fizemos, a gente fez uma social. viagem, na verdade. Mas por vocês, assim, por conta ou a gente escola alugou organizou? a gente foi por conta. A gente Ai, que legal! alugou um sítio, não. Uma das meninas tinha uma chácara, a gente achou só o transporte, a comida e a bebida. E aí. Mas não foi todo mundo, assim, né? Foi só a nata, aquela mentira. Tem gente que é muito boa que não foi. Mas, tipo, foi muito louco. Foi o primeiro PT, tipo, várias coisas primeiras. Olha, assim, você com né? 17 anos já tomando bebida. Claro, né? Olha, gente, não recomendo. Pelo incentivamos. amor de Deus, exatamente. Mas enfim, o que eu quis dizer com isso é que, tipo, naquela época a gente enxerga como uma coisa, tipo, vai ser aquilo pro resto da vida. A gente vai ter aquela amizade, aquele fogo, aquela energia pro resto da vida. Sim. Só que você vê com o tempo que as pessoas Mudam. pararam no terceiro A. Terceiro A do de Bial, de beijos. Porque, tipo, umas ideinhas muito. Você já teve o encontro, aquele encontro Não, graças a Deus não Ai, fizeram. que as pessoas tentam fazer? É, Em nome a gente de Jesus, tentou. não me convidem pra isso. A gente fez um grupo no. A gente fez um grupo no Facebook que era pra gente fazer esse encontro. Só que cada um tá morando num lugar, tá casado, tá grávido, tá não sei o quê. Graças a Deus não deu certo. Mas você vai acompanhando as pessoas no Facebook e tal, você vê que tem gente que, tipo, não valia a pena. Tipo, graças a Deus que Ai, perdeu gente, o contato, Não, sabe? tá vindo umas coisas muito loucas que eu lembrei de. Não tem a ver, mas não tem nada a ver. É que eu lembro de uma professora. Tinha uma menina na minha sala que ela era assim. Aí eu não sei se tem a ver com machismo ou não, porque ela era muito. Ela falava, ela era a dona dela. Aham. Entendeu? E ela ficava com os meninos. E Tá. ela ficava com um, com o outro e ficava. E o problema era dela. Só que aí acontece, durante as aulas, ela falava muito, interrompia a professora. E a professora. Gente, não sei porque eu tô falando isso, mas eu quero compartilhar, porque estou falando de escola é um Quadro no meio do assunto, gente. me lembrou. E aí a professora chegou com raiva dela ter interrompido a aula o tempo todo. Falou assim, sabe o que eu vejo do seu futuro? Fulano, tá falando o nome dela. Eu vejo você casada, gorda, um marido bêbado, você com 5 crianças cheirando alho e cheirando cebola. E cozinhando pro seu marido. Quanto preconceito não. Eu lembro disso. Nossa, que pesado. É porque a gente tá ali falando de futuro, não sei o que, eu lembrei disso. Aham. Imagina pra essa menina. Escutar um negócio desse. E aí que você falou de encontros e tal, aí hoje, Essa menina recentemente... deve ser a pessoa toda neurótica, Então. fitness, que deve fugir da... Não, pior que ela não é fitness. Ah, eu você tem encontrei. contato com Não ela? tenho contato, mas eu sei, eu fui dar uma de stalker esses tempos. Que eu falei, quero saber quem essas pessoas do meu terceiro ano, o que elas estão falando da vida, né? aham. E não, ela casou e tal. Mas, enfim, eu só puxei isso porque assim, as coisas que a gente escuta também nessa idade.
determinam muito Não, como a gente qualquer vai idade, ser. na verdade. É, qualquer idade, mas é que eu acho nessa idade de você formar meio que sua tá personalidade, sendo. você tá defendendo sua personalidade. E o futuro é muito incerto no terceiro ano, né? Porque você fala. Porque você estudou dos 7 anos aos 17, né? 10 anos. 10 anos estudando. Aquelas de humanos. 10 anos estudando, às vezes com as mesmas pessoas ou não. Mas assim, tipo, você não sabe o que vai acontecer depois. Como que você vai agir, como que você vai entrar na faculdade, como que vai ser a faculdade e tal. Sim, e é muita pressão disso, porque você Sim. é obrigada, assim, não sei agora como que é, mas na minha Sim. época também era tipo assim, que você vai fazer a faculdade. Muita pressão. Vestibular, não sei o quê. Então, assim, eu só fiz a minha faculdade, na verdade, porque foi tipo. Aconteceu, eu fiz o Enem, eu nem tava esperando que eu ia passar nem nada. De repente, no outro ano, tipo assim, eu terminei em 2010 o meu colégio. 2011, fui chamada, assim, mas se não acontecesse isso, eu não ia. Eu acho que eu não teria feito faculdade até agora, porque eu ainda estaria, gente, não sei o quê. Foi meio que a vida fazendo assim, ó, vai, racha, vai. Então foi essa situação. Mas a pessoa é colocada muita pressão em cima dela. Sim. É horrível. Eu comecei a trabalhar porque. Não, comecei a trabalhar na escola. Aí eu ia pra escola e Você tinha aquele de trabalhar dentro da escola? Não. Eu trabalhava já no mesmo lugar que eu trabalho hoje em dia. Ai, que da hora. Eu comecei em outubro de 2009. E aí tava, tipo, acabando a escola. Porque faltava 2, 3 meses pra acabar a escola. E aí era horrível, né? Tipo, você ir, tipo, virado pra tipo, do trabalho pra escola. Aí você vai pra casa, dorme, vai pra escola de novo e vai pro trabalho e tal. E aí, assim que eu entrei no meu trabalho, eles falaram, ó, se você... Que eu era jovem aprendiz. Se você entrar numa faculdade, você... de administração ou alguma coisa de financeiro, a gente coloca aqui como estagiário. Eu aprendiz ganhando 300 conto, o que eu fiz? Vamos entrar numa faculdade pra eu virar estagiário, né? Porque subir. eu queria, naquela época, fazer psicologia. Se todo mundo quer... No terceiro ano tem aquela atividade, não sei se teve na sua escola, que a professora falava, o que vocês querem ser? Aí você fazia um trabalho sobre a profissão. Ah, eu não tive isso. Aí você tinha que fazer um trabalho, pesquisar sobre tudo sobre a profissão pra saber se é realmente o que você quer. E aí, tipo, naquela época eu falava, nossa, porque eu era muito bom de conselho. Aqueles loucos, né? Que acham que psicólogo é isso, né? Eu era muito bom de conselho, falava bem, escrevia bem, bababá, achava que é a minha profissão. Psicologia, né? E aí resolvi fazer a ADM pra entrar no trabalho. Aí acabei não terminando a DM, agora terminei marketing, estou fazendo uma pós agora. Mas assim, tô querendo falar tudo isso porque deixei a vida me levar, assim, sabe? Tipo, se eu tivesse entrado no emprego que fosse de engenharia, talvez eu fizesse engenharia, né? Por exemplo. Eu acho que, tipo, do jeito que o molde da vida te leva, faz você ter interesse por outras coisas. Porque assim, quando eu fazia IPP, que era o negócio de aprendiz, tinha pessoas que trabalhavam na Rossi, que era uma empresa de... Me patrocina, Rossi. Nem sei se existe mais. Era uma construtora. E aí, tipo, várias pessoas que eram aprendiz fizeram arquitetura ou engenharia civil por conta do emprego, desse emprego. Então eu fiquei pensando, e se ele tivesse entrado, por exemplo, num laboratório? Se ele tivesse entrado num negócio de moda, por exemplo? Eu acho que, tipo, muito do que você é jogado... leva você para outros caminhos, né? Assim, de, tipo, tanto que tem gente que fez engenharia, né, nessa que eu conheço até hoje, e tá trabalhando tipo de Mary Kay, por exemplo. Gente, coisas se eu for contar a minha situação, então a área de comunicação / jornalismo é muito complicada, porque... Então, eu acho que isso entra no assunto de expectativa do coisa. Sim, porque a expectativa quando você é adolescente, você imagina um mundo, e aí quando você tá no mundo, você vê que não é nada aquilo. Sim. Você meio que quebra a cara, literalmente, porque a gente é muito condicionado. A criança, eu vejo isso hoje, assim, na minha época também. A criança tem a escola, aí tem o judô, aí tem não sei o quê, aí tem blá blá blá, aí tem a natação, aí tem curso de inglês. Porque tem isso, ela é tão aprisionada, sabe, nem desenha. A criança não sabe o que é um desenho, não sabe o que é andar descalça. Sim. É só aquilo, ela é preparada pra esse mercado louco, sabe? E aí quando chega no mercado louco, vê que tem as frustrações, porque, por exemplo, no meu caso, eu sou formado e tal. Só que eu chegava no mercado de trabalho, eu via uma pessoa que era formada, tinha inglês, tinha não sei o quê, tinha intercâmbio, blá, blá. Eu fui ficando pra trás. Onde eu achava que, nossa, é legal, então, não basta. Então não basta. Só que isso deixa a pessoa estressada desde cedo, é horrível. Sim. Não, e inclusive isso sobre o que colocam na criança, eu sinto que. Não que eu. Você teve essa pressão com sua tia? Eu não. Respondeu?
Não que eu fiz judô, natação, não fui uma criança cheia de cursos, mas eu era uma criança inteligente. E aí a minha família viu aquilo e criou muita expectativa sobre mim. Achou que eu ia crescer muito rápido, muito cedo. E aí, principalmente meus tios. A minha mãe não colocou tanta essa pressão sobre mim, mas o resto da minha família tinha uma expectativa de que eu ia fazer a faculdade muito cedo, que eu ia me estabilizar num emprego muito cedo. Isso também. E aí, não, eu até hoje não fiz faculdade. Eu comecei 2 e parei. Eu fui a ovelhinha negra, porque eu não correspondia a essas E expectativas. você acaba ficando decepcionado com você mesmo, às vezes, Sim. né? Ai, gente, isso acontece tanto comigo. Aquelas. Isso acontece tanto comigo. Porque eu tinha isso também, das pessoas colocarem expectativas. Eu fiz jornalismo, cursei jornalismo, então assim, a imagem que as pessoas têm é Globo, né? Então todo mundo pensava que eu ia fazer Globo, que eu ia estar na Globo. Não, jornalismo não é só isso. Aí você vai apresentar. Não, não é só isso. Tanto que o meu intuito era... Eu sempre amei escrever também, então eu queria entrar pra uma revista, Redação. jornal, redação. A minha vontade era essa. Aí eu entrei, fiz o curso e tal, fui vendo que tá, beleza, né? Mais ou menos isso. Só que o pior é isso que você falou. Tipo, a expectativa. Porque eu trabalhei pouco tempo na área, porque é uma área fodida, desgracenta. Meus amigos, quem estiver aí ouvindo que é jornalista, minhas amigas sabem disso, é muito complicado pra você entrar. E você quebra a expectativa. Porque todo mundo falava, nossa, fulano tá fazendo jornalismo. Como se fosse o auge. Não tem nada a ver, gente. Tem nada de glamour, zero. Você tem inclusive, você tem um diploma de ensino superior ótimo, maravilhoso. Conhecimento, tudo maravilhoso. Que não te torna melhor do que outra pessoa. E muita gente usa isso pra diminuir outras. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que é super digna, maravilhosa, incrível e não tem diploma. Diploma não faz caráter, não faz nada de ninguém. Inclusive tem gente que não tem diploma e tem trabalho. E gente que tem diploma e não tem trabalho. Sim. Então é horrível você quebrar as expectativas. Eu sei bem como que é isso. Não, quando você vai pro mundo corporativo, né? Que você vê que, tipo, quem tá lá não é a pessoa que merece, muitas vezes, né? Tipo, não é aquela pessoa que estudou desde cedo. Aquele ideal de pessoa inteligente, né? Você vê que tem gente que, tipo, tá em cargos altos e nunca estudou, não tem inglês, não tem nada. Tipo, muita indicação, é muito, tipo, gente que tá muito no mercado já faz muito tempo. Sim. E aí, consequentemente, com E aí os você cargos... vê gente talentosa do lado de fora. Sim. Então, eu acho que também tem isso de você meio que se decepcionar com o mundo corporativo também, né? Porque você vê que, tipo, você vai se matar de estudar, ficar a noite clara, né? Passar dias e dias estudando pra chegar pra quê? Pra quê? Né? Qual que é o objetivo? Qual que é o grau de crescimento que você quer? Porque, ok, que dinheiro é maravilhoso e tal, ótimo. leva a gente em vários lugares e tal. Mas às vezes tem aquela coisinha aquela dorzinha no coração de eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar me especializando em alguma coisa que eu goste mesmo. Mas isso é muito com isso de expectativa, porque às vezes você tá querendo fazer a expectativa de uma outra pessoa que não é a sua. Sim. Às vezes você não queria estar ali. Às vezes você tá fazendo, sei lá, pelo meio, pela sua família, por alguma coisa. Por isso, tipo, eu preciso ter poder, preciso ter sucesso, preciso chegar lá. Como que eu faço? Quais são as armas? É uma faculdade? Igual você queria crescer, qual que é a arma? Uma faculdade, beleza, eu vou fazer. Só que lá no seu fundo, lá no fundo de você, é isso mesmo que eu quero? Mas você tá acho que feliz? é por isso que eu comecei fotografia. Porque, tipo, eu tô me dando uma coisa que eu sinto prazer em fazer. Um entendeu? hobby. Entre Porque eu não vou que ser hipócrita, e mesmo se alguém do meu trabalho escutar, talvez eu seja demitido depois desse capítulo, sim. Mas assim, não é uma coisa que eu escolhi, é esse ponto que eu tô querendo chegar, não é uma questão de gostar ou não. Mas, tipo, não é uma coisa que, o Cleito do Terceirão falou, quando ele tiver 25 anos, ele vai estar numa empresa X, papapá, fazendo isso. Não, foi uma coisa que foi acontecendo com o tempo, as oportunidades foram aparecendo. Você não se imaginava se estar nesse lugar que você tá. Exatamente. E não é uma coisa que, tipo, eu sempre quis fazer, não sei o que lá. E aí você para pra pensar no tipo de, isso tá me dando prazer em fazer? Eu tô querendo fazer isso com gosto? Ok, né, gente? Que isso é um privilégio que eu estou tendo de ter essas questões. Óbvio que tem gente que, tipo... É obrigada, aquele colocar ponto comida e na você ainda mesa. ganha um salário miserérrimo, com uma jornada de trabalho aterrorizante, sem folgas, enfim. Estou falando, tendo o privilégio de estar numa empresa 10 anos, que vai fazer esse ano 10 anos. Fez, né? 2019? Vai fazer agora em outubro. Mas enfim, é muito doido, porque você acaba se decepcionando com o mundo corporativo, porque você vê que é aquilo, você vai fazer aquilo. Eu conheço gente da minha empresa que faz o mesmo trabalho 20 anos.
Como pode, né? Eu Só que, tinha então, muito. essa é a questão. Eu crucificava muito essas pessoas, mas olha o que eu tô fazendo. 10 anos da minha vida fazendo a mesma coisa. Ah, eu tinha um pensamento. Ó, quando eu trabalhei com jornalismo, eu tinha um pensamento. Esse eu vou ter que ocultar nomes, mas as pessoas vão saber. Porque assim, trabalharam comigo. Eu era muito preconceituoso, porque, por exemplo, eu tinha aquele sonho, né? Jornalista, quem é jornalista sabe. Tipo, ai, vamos salvar o mundo, eu vou dar uma notícia foda. Você sai com isso, né? Com esses jovem jornalista com brilho nos olhos. Aí você chega no mercado e fala. Opa, não tem nada a ver, meu amor. Você de é acordo com o que te falarem. Uhum. Exatamente, não tem essa. Você quer ganhar seu dinheirinho? Então você vai escrever isso daqui, meu amor. Você não vai colocar as suas unhas de fora, não. Suas garras de fora, não. Só que aí eu via isso, né? E aí tinha uma companheira de trabalho, né? Uma amiga de trabalho, que ela era foda. Ela trabalhou não sei na onde, trabalhou blá blá blá. Ela tinha uma experiência que eu gostaria de ter aquela experiência. E aí eu vi ela trabalhando aonde? Numa assessoria de imprensa. Aí eu falava, cara, esse é o final, sabe? Tipo, ela era uma pessoa que eu olhava, eu falava, mano, que foda, viajada, sabe? Aquela jornalista que é o sonho dos estudantes. E ela trabalhou, e ela acabou ali, tipo, mas era o que tinha pra fazer. Era o trabalho dela. E ela não parou. Tá, era o sonho dela. Inclusive, hoje ela continua trabalhando com jornalismo. Maravilhosa, inclusive. Maravilhosa, Natália. Beijos. Oh, não é Natália. não é. Natália. Eu falei nome. A Natália não trabalhou comigo, doido. Não é Natália. Nath, você sabe como é você, porque você não trabalhou comigo na redação, né? É que trabalhou comigo na redação. Ah, tá. Beijos. E hoje ela continuou. Então, assim... Uhum. Ela tá aí na vida. Eu desisti do jornalismo, quer dizer, teoricamente, né? Só que ela continuou. Então... É aquilo de... A minha expectativa, talvez, né? O meu olhar. Porque eu olhava ela tão foda. Como que ela... E ela, às vezes ela poderia estar nisso. Tipo, eu tô fazendo jornalismo. Não deixei de fazer. Eu tô fazendo uma coisa confortável. Tô ganhando meu dinheiro, que não era pouco onde eu trabalhava. Tô ganhando meu dinheiro legal. Sabe? E é a expectativa que a gente tem. Então eu caí nisso, né? A minha expectativa em cima dela. Tipo, ela não tá mais trabalhando em TV. Ela não... Mas ela tá fazendo o que ela gosta. Ela não saiu do jornalismo e tá trabalhando. Mas eu tive essa quebra. Quer falar com Não. Eu tive essa quebra de expectativa porque entrei em agência de publicidade, né? Pra trabalhar. E aí eu tinha aquele glamour, que eu trabalho no financeiro, né? E aí tinha aquele glamour de publicitário, camisa xadrez. Agência hipster, moderninha. Aquela coisa de criação só e tal. Que as pessoas só prezam isso na criação. Tem tanta coisa por trás, né? Exatamente. E o que você pensa o que vocês, ouvintes, pensam quando você escuta publicitário? Aquela pessoa que, tipo... Criativa. Só cria, trabalha quando quer, bababá. Não que criativo seja isso, né? Não tô falando... Mas assim, você só pensa no lado da criação, no que vai passar na televisão, que vai lidar com modelos, vai lidar com atores, sei que lá, bababá. Só que publicidade é muito mais do que isso. E é, tipo, puro dinheiro. Você lida com dinheiro, você lida com grana. Então, tipo, é um lugar financeiro como qualquer outro lugar. Tipo, o pessoal da produção que lida com eventos, por exemplo, eles falam, eles têm contato com artista, não sei o que lá. Só que no final do dia, eles têm que preencher uma planilha gigantesca, mostrando tudo o que eles fizeram, provando o que eles fizeram, por conta de dinheiro do cliente, dinheiro da agência, enfim. E aí você vê que, tipo, acaba tudo sendo dinheiro, né? Acaba tudo. E aí você acaba desglamorizando, tipo, o pessoal de mídia. Você desglamoriza o sonho, talvez, exatamente. Né? Mas assim, o que é vendido, a Juju já teve um vídeo sobre isso. Até de jornalismo, né? Que você imagina jornalista trabalhando, publicando jornal, trabalhando em revista, que lá nunca. Final... grampeando folha. Sim, essas coisas, né? E aí eu vejo o pessoal escritório. da mídia, que aí, tipo, quando eu queria fazer publicidade, eu falei, vou entrar na mídia. Não sei porque eu queria tanto entrar na mídia, mas você vê, agora eu trabalho como suporte, tenho acesso a computadores de todo mundo da agência. E aí, às vezes, eu tô conectado na máquina de mão usuária e ela tá, tipo, fazendo umas planilhas muito loucas, umas coisas... E ela tá muito estressada, porque ela tem que entregar aquilo, senão o cliente vai matar ela. E aí você fica... É um trabalho como qualquer outro. É um trabalho como no escritório. É tipo uma recepcionista com um monte de gente então, mas pra atender. Mas uma coisa assim, isso, tipo... um pouco... Pedro, fala, pelo amor de Deus. Bicha muda. I burn. Falou uma coisa, I burn. Burning. Não sei o que falar. É porque, assim, a minha experiência no mundo corporativo
ela é meio limitada, porque eu trabalho na correspondência, e então eu fico muito isoladinho naquele mundo. Mas mesmo assim, eu tenho essa visão de... Desglamorizou também toda a visão que eu tinha De vida adulta? Vários departamentos, de vários empregos. Mas é por isso que eu não tô... Que eu tô sendo a bicha muda, porque Por enquanto. é muito limitado. Entendi. É muito fechado o meu mundinho na empresa. Sim, faz tempo que você trabalha só com isso, né? Então, Sim. Mas assim, de uma empresa pra outra, que você já trabalhou em 3 empresas, uma coisa, você não achou, tipo... Não vou falar o nome da empresa, mas tipo, uma empresa de laboratório que você trabalhou, grande. Por uma empresa de alimentos estrangeiros. Tentando não falar o nome. Qual que é a sua percepção de, tipo... Não tem nada a ver com o tema, né? Mas, né? Já viu, Não né? tem, sabe por Mas quê? é sobre Porque a expectativa, Mas qual que é a sua percepção quando a de, gente tipo, cresce, a gente profissionais, quer... assim, porque assim, você trabalhou num laboratório, então, tipo, como que é aquelas pessoas? Você vê que, tipo, mesmo um laboratório sendo grande, fazendo remédios famosos e tal, acaba sendo a mesma coisa, ou não? Sim, super. Não, mas eu tenho até uma coisa pra falar sobre vida adulta, porque agora eu tô num emprego que o meu mundinho é fechado, mas nas outras empresas que eu trabalhei eu trabalhava com mais gente. E aí eu via isso de vida adulta, porque na primeira empresa eu trabalhava com adolescentes. E aí, quando eu fui trabalhar na outra empresa dos produtos transgênicos, eu trabalhei com uma mulher de quase 40 anos. E as atitudes dela eram muito parecidas com a dos adolescentes. Sério? Uhum. Na verdade, Aí você era falou, até pior. "Cara, Meu, um bafão essa... Era até pior. eu não tô bafão, sabendo, bafão. gente. Tô sabendo com vocês." Ela era mais imatura do que os adolescentes com quem eu trabalhei. Mas assim, eu acho que esse lance dessa mulher aí que você trabalhou nessa empresa era a questão de tipo também da idade dela. Porque assim, estou vendo muitos jovens entrando na mesma empresa do que eu e eu preciso fazer alguma coisa pra Diferenciar. me proteger e acabar com eles. Porque assim, essa história dessa mulher é que ela fazia várias coisas pra prejudicar o Pedro e algumas Pra outras ele sair. pessoas. Sim. Ficava falando mal em vez de chegar no Pedro e falar, Pedro, você tá errando nisso, 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 chegava no chefe e casquetava. Chegava nos Isso outros e aconteceu comigo já casquetava. também. Então, tipo, eu acho que ela não é. Óbvio que tem um negócio de amadurecimento, mas era mais tipo, estou me protegendo porque eu tenho 40 anos, talvez não seja fácil arranjar outro emprego, porque vê como concorrência. Porque quando eu entrei no departamento que eu tô agora, tive esse lance de concorrência, de tipo, uma pessoa tentar me derrubar, graças a Deus foi demitida. Beijos, não vou falar o nome. E você vê que, por mais que essas pessoas tenham lutado, eu tenho contato com pessoas que trabalham nessa empresa que eu trabalhava, e essa mulher não tá mais na empresa. Então, por mais que você tente ficar derrubando os Exatamente. outros, você acaba se derrubando. Exatamente. Os frutos podres caem sozinhos. Uhum. Conversa de Tupperware, 5 horas da manhã com a melhor amiga, quem nunca? Tipo isso. É assim, meu sonho, porque assim, você leva muito do que você teve em casa, ou queria ter em casa, pra vida adulta. Ai, algumas coisas não mudaram. Então, assim, eu continuo gostando de algumas coisas que eu gostava quando era pequeno. Só que não tem mais aquilo de assim, na volta a gente compra. Agora a gente pode comprar. Eu gosto de Harry Potter, amo. Então eu vou comprar com meu dinheiro, sim, isso é maravilhoso. Gosto de Beyoncé, quero todos os DVDs, eu vou comprar com meu dinheiro, sim. Quero fazer tal coisa, quero comer doce, né? Como. Sim. Pronto, isso é maravilhoso. É muito libertador quando você vai no mercado e passa na seção de doce salgado e fala, eu posso levar qualquer coisa dessa seção aqui. Sim. E aí você leva pra casa e tem aquele vazio de não sei tudo aquilo. Porque Bate só o tinha vazio. graça quando Meu você era pai tava pequeno. certo. Baixa o vazio existencial, que você fala Você só queria realmente. ter porque você sabia que não ia ter. Sim. Nossa. Nossa, Nossa. total. Voltei. Mas não é isso, E aí, eu acho, e aí você. Porque assim, quando você compra esses produtos, não tem tanta graça depois que você cresce. Porque, tipo, várias vezes quando eu vou fazer compra com o Pedro, às vezes eu compro uns produtos assim que eu gostava muito quando eu era pequeno, que fica estragando assim no armário, porque eu falo, não tem mais tanta graça assim, mas a questão de, tipo, consumismo honra, mesmo. de minha mãe não deixava Hoje eu comprar, posso. agora eu vou comprar. Sim.
Mas enfim, entrando no assunto de essas questõezinhas de vida adulta, eu me pegava muito conversando com a minha amiga sobre Tupperware, sobre essas coisas. Eu sou louco num Pirex, gente. Porque eu acho muito chique Pirex, sério. E aí eu tinha um, só que aí ser dono de casa, você tem que saber vários truques, né? De tipo, não pode fazer isso, não pode fazer. Igual lavar roupa. Você tem que saber separar, você não pode juntar tudo, não sei o que. Colorida, como sei E o você quê. vai aprendendo isso com o tempo, né? Não, Porque... e com as falhas. E com as falhas. O Pedro já deixou nossas meias todas rosas. Tentei de lavar a calça vermelha com Meia. meia branca. Mas enfim. E aí a gente fez uma receita X e eu peguei a minha Pirex maravilhosa, linda, que eu ganhei no meu chá de cozinha e coloquei em cima da pia molhada. O que a Pirex fez? Espatifou. Gente, cuidado, crianças, não façam isso em casa. Gente, eu não entendia porque a mamãezinha colocava pano de prato embaixo, seja qualquer onde seja, tinha o pano de pratozinho, algum apoio de madeira, sei lá, embaixo. Por quê? É choque térmico. Choque térmico. E o negócio Não racha. traçalhou de uma forma. E até hoje eu não comprei uma Pirex que eu quero, que é maravilhosa, o jogo de Pirex que eu quero. Então, assim, esse negócio de vida adulta também tem isso. A gente levar muita coisa que a gente queria, Sim. ou a nossa mãe não tinha condições de comprar quando eu era pequeno. E agora, tipo, eu pelo menos, né? A gente acho faz que eu questão também, de comprar. Tipo, eu preciso ter isso, porque eu não tive quando eu era pequeno. Então, Sim. eu acho que tem isso também. As minhas tatuas, por exemplo, eu amo tatuagem. Então, eu sempre gostei. E é isso. Aí, tipo assim, você não pode, porque tinha aquele pensamento também, você não pode, não sei o que lá, e eu não vou te dar dinheiro pra fazer essas coisas. Aham. Fiz todas com meus dinheiro, pronto, eu quis. Mas assim, tem noites de balada que foram incríveis, assim, que se fosse a primeira vez. Acho que é igual, dá pra comparar com o sexo, né? Porque a primeira vez não é tão bom, assim. Tipo, a primeira vez na balada não foi tão incrível. Foi tipo, uau, nossa, que legal. é Nossa, isso. 3 horas da manhã eu tô acordado ainda, tô aqui na balada dançando. É legal, mas não é tão incrível igual você pensa. Porque você vê nos filmes o pessoal tudo louco, tudo não sei o que lá, na maior zoeira. Sendo que não, tipo, com o tempo você vai aprendendo a ficar na zoeira. Com É o que tempo. jovem é meio consequente, né? Então, assim, quando você Sim. tem 18, 19 anos, qualquer rolê é rolê. É, não sim. sei como é, mas eu era assim, tipo, eu não me importava o lugar que eu ia, se eu ia dormir, se não sei o que, eu só queria diversão, só queria loucura. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia eu penso, ai, gente. Vai ter lugar pra sentar? Vai ter lugar pra sentar? É essencial. Que horas? E a comida? Eu vou comer o que depois? É isso e também. o cansaço, o Como que eu vou pra transporte. casa depois? E o transporte, exato. Então, assim. Porque 6, 7 anos atrás, eu estava provavelmente essa hora me arrumando pra ir pra balada, ou indo pra balada, ou no ponto de ônibus indo pra balada. E hoje em dia, meu filho, eu tenho dinheiro pra pagar Uber até a balada e não vou. E prefere ficar em casa. E prefiro ficar em casa. E é muito doido, porque, tipo, não é que, você tá cansado demais, trabalho, não sei o que lá. Não, porque naquela época eu trabalhava a mesma coisa e tinha energia e o fogo no rabo que Mas não não, tenho onde será mais que hoje. vem isso? Eu acho que o quê? A prioridade que Eu muda. acho que é a prioridade, assim, de tipo, você vê que. Ou tipo, que fica demais, né? Porque assim. Fica banal, tudo que é eu também demais. acho. Porque eu ia pra A balada gente aproveitou sexta, sábado, muito. domingo, às vezes quarta-feira, às vezes quinta-feira, às vezes ia direto pro trabalho, ou às vezes vivia em festa. Quando não era balada, era festa, era barzinho, era alguma coisa. Então, tipo, eu curti muito, assim. Então hoje eu posso escolher, tipo, eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso. Eu só escolho não fazer hoje em dia. E gente, só pra fechar o ciclo aqui, terminar, cuidado com panela de pressão, tá bom? É uma dica que eu falo. Vida adulta, quando você for cozinhar o seu primeiro feijão, você tá de saca, cuidado, porque eu tenho péssimas experiências com tutorial panela. na internet. Vê tutorial. Eu tenho péssimas experiências, gente, porque assim. Já explodiu panela de pressão? Não eu, mas assim, o ambiente, uma pessoa que estava fazendo, explodiu a panela e eu fiquei traumatizada. Só uso panela elétrica agora, de pressão, porque eu tenho medo Desculpa, real. Polishop pra Não, uma gente, voou pro teto assim, foi horrível. E a panela pegou fogo. Eu tenho uma vizinha ex minha, né, que na época que eu morava com a minha mãe, que ela é toda queimada por causa de panela de pressão. Então, tipo, a gente também sempre cresceu com esse medo de, meu Deus, não morro pode de deixar. Quando fazia qualquer barulho diferente, a panela de pressão Nossa, eu saio parava correndo. a casa inteira, ficava todo mundo em silêncio, esperando, protegido com a coberta.
Se eu pudesse até pra fritar coisa, eu saio do lado de fora da minha casa, pego um Aquele bambu, vídeo. coloco um bambu assim com o negócio na ponta pra mexer a panela. Aquele entendeu? vídeo Pra do não voar, coloca a garrafa pet lá, coloca a garrafa pet no braço assim, e coloca o garfo na ponta Ah, eu e tá não vi mexendo. esse. Ah, mas maravilhoso. Se protege. É a mesma coisa. É. Mas enfim, gente, cuidado, tenham paciência, porque assim, você que tá ouvindo a gente que é adolescente, as coisas ruins vão passar. Vida adulta, ninguém sabe o que tá fazendo, gente. A gente continua perdido, a gente só continua mais maduro, né? Com mais consciência. Só que pessoas são complicadas, eu acho que não importa a idade. Mas Sim, pode ter gente de 19 anos super madura, Super madura, consciente, exatamente. super não sei o que lá. E tem gente de 60 anos que é uma pessoa super infantil, Sim. escrota, enfim. Sim. É que a gente nivela também muito se a pessoa é madura ou não pelo grau de escrotice dela também, hoje em dia. Sim, né? é verdade. Se ela... Enfim. Pro próximo quadro, gente. No que som é esse de hoje, eu vou indicar o Mass Seduction da Saint Vincent. Eu não conheço, por favor, Não. me conte, me conte. Então, a Saint Vincent, ela é... Na verdade, ela é uma mulher chamada Annie Clark, mas ela usa o nome Saint Vincent como artista. E eu Que estilo que é de música? o Mass Seduction é pop, mas a carreira dela é de rock. Só que aí, no Mass Seduction, ela trabalhou com o Jack Antonoff, que trabalhou no Melodrama da Lorde, maravilhoso. Ótimo. E no... Como é o nome? Reputation, da Taylor Da Swift. Taylor. E aí, eu quis indicar essa Saint Vincent porque ela tem uma visão muito interessante sobre a sexualidade. Que ela não acredita na sexualidade como uma coisa definitiva. Ela acredita que A evolução. você pode se apaixonar por qualquer pessoa, homem, mulher, independente, depende da época. Ela tem Essa liberdade, essa essa fluidez. E ela já namorou, inclusive, com a Cara Delevingne. Eu acho que eu já ouvi falar dessa pessoa, Já. então. Eu acho que eu já ouvi. Mas, enfim, e o Mass Seduction, eu vejo muitas músicas sobre a vida adulta. Por exemplo, tem Pills, que é, pra mim, a melhor do álbum. E ela fala que ela precisa de pílula pra acordar, pílula pra dormir, pílula pra assistir TV, pílula pra trabalhar. Ela precisa de remédio pra tudo. E também tem a música Slow Disco, que tem uma frase maravilhosa, que é sobre o nosso estágio da vida, que é: a gente vai pra uma festa, pra uma balada e pensa, nossa, eu tô tão feliz que eu tô aqui, mas que hora que eu vou pra casa? Ai, gente, aquela famosa que você fala, meu Deus, onde eu estaria? Por que eu vim, né? Por que eu vim nesse lugar? Eu poderia estar na minha casa. Enfim, super recomendo, é um álbum maravilhoso. É popzão. É pop, é indie. Ele tem uma cara mais de indie, não é um pop normal. Essa Pills você escuta e parece duas músicas em uma. E é um refrão super diferente, que ela fica Pills to wake, pills to sleep, pills, 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 every day of the week. Não é uma coisa assim muito Mas dá pra normal. dançar. E dá pra chorar também. Não é pra chorar. Agora, slow disco, você Dá pra dar uma chorada. Escutem Fast Slow Disco, que é um remix que ela fez e é super dançante. Agora a gente vai dando prosseguimento ao nosso podcast. A gente vai fazer o POC Indica, que é indicamos coisas pra vocês, né? Porque além de indicar música, indicamos outras coisas sem ser música. Né, galera? Vocês entenderam? Sim. O que eu vou indicar é uma coisa que tem a ver com o nosso tema, tão debatido na noite de hoje, que é sobre o se ver adulto, o crescer, que é a série da HBO Girls. Não é Gossip Girl, não é Pretty Little, não é Girls. O que seria Girls? Girls seria o que era Sex on the City? O quê? Sex and the City. Sex and the City pra nossa geração, assim, dos 20 e poucos anos. Só que totalmente repaginada, porque assim, no Sex and the City elas já são mais velhas e elas lidam com problemas de pessoas mais velhas. Então assim, elas já têm o emprego delas, elas já teve os relacionamentos, são mulheres já formadas que já têm coisa ali. Então assim, e além de tudo são ricas, então não dá pra você ter uma identificação. E Girls não, Girls é tipo diferente, porque elas são totalmente fodidas. Elas são fodidas, uma fez faculdade, trabalha de... Não que isso seja menos, mas assim, você se enxerga. Ela faz faculdade, uma trabalha em outra coisa, uma é garçonete, e aí você vê os dramas assim que elas passam.
sei lá, muito relacionava comigo. E na minha época que eu assisti a série, 23, 22 anos. É muito legal, é aquele tipo de série que você assiste, você dá risada, mas no fundo você fica com dó. Sabe aquela situação que você fala, cara, eu já passei por isso e... Enfim, a personagem principal, ela tem umas neuras com relações a doenças sexualmente transmissíveis, que teve o episódio ali que eu fiquei tipo, cara, eu já fiz isso. Que ela sai com uma pessoa e ela fica muito na neura de, meu Deus, eu acho que eu tô com alguma coisa ali, tá me dando uma coceira. E ela vai no Google e ela coloca coceira, não sei, e ela abre as pernas. Enfim, são coisas que você se relaciona muito. Você fica, cara, pode parecer besta, mas você fica tipo assim, meu, eu já fiz isso, eu já fui no Google pesquisar essas coisas. E não só isso, né? A forma que elas trazem eu não posso falar porque eu não sou, mas a forma que elas trazem como é ser mulher também, jovem e nos dias atuais. Enfim, é muito legal. Discute muitas coisas, discute questão de assédio no trabalho, discute questão de aborto, discute o amadurecimento como relação, porque ela, a personagem principal, a Hannah, ela é muito imatura pra algumas coisas, e você vê o amadurecimento dela conforme a série vai passando. Tipo, a série começa com os pais dela falando assim, olha, a gente não vai te dar mais mesada, porque você tem 24 anos, você falou que ia arrumar um emprego depois da faculdade, você não arrumou esse emprego, então acabou, se vira. E a série começa assim, tipo, beijos, tchau. E aí ela mais 3 amigas, vivendo em Nova York, quebradas, sem dinheiro, sem perspectiva de vida, mas vivendo aquilo que você falou, tipo, onde a vida tá nos levando. E aí a gente vai vendo o drama delas. É muito interessante. Quantas temporadas tem? São 5 temporadas, se eu não me engano, 5 ou 6. Eu não tem no HBO Go. Tem no HBO Go. Eu não assisti a última porque é uma série tão... Tem uma coisa tão boa pra mim que eu preferi não ver o final. Eu ainda vou ver, mas eu que não queria que acabasse. Porque, sério, todas as temporadas, pelo menos pra mim, eu assisti, eu ficava tipo assim, gente... Essa Lena Dunham, cara, que roteiro, Ai, gente, assistam. Beijos, assistam, girls. Eu tenho uma indicação de um livro chamado Férias, que é da Marian Keyes. E, meu, maravilhoso. É que assim, essa Marian Keyes, ela fez vários livros falando de uma família. Eu acho que é 5 meninas? 5. 5 meninas. 5 filhas. 5 filhas de uns pais muito loucos, muito engraçados. E esse Férias não é tipo não é continuação, né? É o tipo, universo compartilhado. É o universo compartilhado, mas conta a história das 5. Cada livro conta uma história de uma filha. E aí esse Férias conta a história de uma das filhas que ela é envolvida com droga pesada. E aí ela começa, tipo, nessas festinhas e tal, e aí começa até que um dia ela teve uma overdose. E aí os pais falaram, não, vamos ter que fazer alguma coisa. Aí eles reuniram a família inteira, porque tem isso, né? Quando Fulano está com problema, vamos fazer a família reunião. Inteira. Ai, gente, aconteceu isso já. E aí eles tinham levar numa clínica que só ia famoso pra essa clínica e tal. Aí o livro chamava Férias por quê? Porque ela achou que ela ia pra uma colônia de férias coitada. se tratar. Então começa o livro ela falando. E tipo, é um processo muito doido dela aceitar que ela tá doente. Que ela tá doente. E aí ela fica tipo, porque eu só vou ficar descansando e vou ficar bem. Aí fala o nome dos famosos irlandeses, que essa autora é irlandesa, né? Eu vou ver não sei quem que é famoso irlandês e tal. Mas eu vou fazer massagem enquanto eu falo com não sei quem. E quando ela chega nesse lugar, não tem nada, obviamente, não tem nada a ver do que ela tá pensando. E aí mostra todo esse processo de amadurecimento dela, até ela aceitar que realmente ela tem uma doença. E aí nos livros seguintes de outras irmãs, mostra o que ela se tornou, como que ela então tá madura. A história não para no livro. Você meio que tem notícias das Menções. outras irmãs nos tem outros menções, livros. Porque aí, tipo, não é seguido um do outro. Às vezes é tipo, o dela ela tinha 25 anos, por exemplo, e aí no livro da irmã ela tem 40, por exemplo. E aí conta a história daquela irmã. E aí dá menção àquela, tipo, a Rachel, que é essa personagem de Férias, a Rachel trabalha com isso, isso e isso. E aí você fica tipo, nossa, não acredito. Que ela conseguiu, eu super recomendo. Chama Férias e a autora é Marian Keyes. Gente, por favor. Mara. Leiam, maravilhoso mesmo. Enfim, gente, você vai indicar mais alguma coisa? Não. Não? Está satisfeito das nossas indicações? Enfim, gente, é isso. Encerramos mais um episódio. Encerramos mais um episódio.
Esse foi curto, porque. Não sei, porque acho que a gente conseguiu contextualizar bem as coisas. Sim. Espero que todo mundo tenha gostado das nossas histórias. Curta o nosso Instagram, @bemviadospodcast. E a gente nas nossas redes sociais também, que a gente já deixou no perfil. E, por favor, curtam, compartilhem, Recomendem. interajam, recomendem pros seus amigos, Divulguem. divulguem. E é isso, gente. aí, E gente, obrigado também pelas obrigado. pessoas que já Exatamente. curtiram. Gente, obrigado por A vocês, gente- é verdade. A gente amou o carinho de Aham. vocês. Meu, a Vocês são gente tá maravilhosos. recebendo gente de lá do Pará, Como, gente né? de Curitiba. E é muito doido, porque a gente Não imaginava. não esperava. Não imaginava que vocês fossem nos ouvir e participar Então, dessa muito roda. obrigado. E manda um presente na nossa caixa postal. Já se sentindo as influencers. Brincadeira. Beijo! Beijo, gente. Beijo, gente. Até o próximo.